Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à nossa aula 4 de Eletrônica Zero, para quem quer aprender e ou reaprender eletrônica. Sou o professor Geraldo Bergamo e tenho mais de 50 mil horas na área de eletrônica. Nossas aulas serão apresentadas a cada 15 dias nas segundas-feiras. Vamos iniciar no dia de hoje com a revisão da aula 3, onde nós falamos sobre resistor, resistência. Esse símbolo aqui, ou pode ser um retângulo também, representa no esquema elétrico a resistência elétrica. Esse desenho aqui é o desenho de um resistor. Quando você vai em uma loja, pede ao vendedor: me vê um resistor de resistência X. Ou seja, tu vai pegar um componente físico na mão que vai ter uma resistência X. Resistor é o componente físico. Resistência elétrica é a oposição que um corpo, nesse caso aqui é o resistor, oferece à passagem da corrente elétrica. Então, resistência é diferente. Resistência elétrica é diferente de resistor. Vimos também o ohmímetro, que pode ser analógico ou digital. Analógico tem ponteiro, vai ter que fazer um cálculo se não cair no número certo. O digital tem esses números e você vai fazer a leitura diretamente. Então, cada vez que eu passar de mega ohm para quilo ohm, de quilo ohm para ohm, eu vou multiplicar por 1000. E no sentido contrário, de ohm para quilo ohm e para mega ohm, eu vou dividir por 1000. Resistores de 4 faixas e resistores de 5 faixas. Resistor de 5 faixas tem uma precisão maior do que o de 4 faixas. Então, dependendo do teu projeto, tu vai precisar usar um resistor de 5 faixas. Geraldo, eu tenho um resistor, estou trocando porque está danificado um resistor de 4 faixas, mas só tenho com o mesmo valor de resistência ohmica, um de 5 faixas, é a mesma potência. Posso substituir? Pode, não tem problema algum. Tá? Então, primeira e segunda faixa, no resistor de 4 faixas, no caso aqui é verde e azul, números significativos. Terceira faixa, nesse caso aqui é o amarelo, multiplicador. E a última faixa, que é o prata, nesse exemplo, pode ser ouro ou prata, nesse exemplo aqui é o prata, é a tolerância. Inclusive, fizemos alguns cálculos na última aula, para vocês aprenderem a trabalhar com essa faixa de tolerância e no momento da leitura do resistor com o ohmímetro, para saber se a resistência elétrica está dentro da faixa de tolerância. Nós temos, nessa primeira faixa, vermelho, segunda, laranja, aqui, roxo ou violeta, são números significativos. Quarta faixa, na última aula eu falei terceira, hein? Tá, pessoal? Aqui é quarta, mas eu tenho certeza que vocês observaram o meu erro e entenderam como quarta faixa, no resistor de 5 faixas. Então, aqui a quarta faixa é o multiplicador. Então, isso aqui é uma errata da última aula que estou dando, hein? É o multiplicador, quarta faixa. E a quinta faixa é a nossa tolerância. Vamos dar início à nossa aula 4 de Eletrônica Zero, que será tensão elétrica, que pode ser representado pela letra E, V ou U, ok? Pode encontrar qualquer uma dessas letras aí. E, V ou U representa a tensão elétrica. O que é tensão elétrica? Nada mais é do que a força que empurra os elétrons. Ora, movimento dos elétrons ordenadamente passando entre os átomos é a corrente elétrica. Para esses elétrons se movimentarem,
eu tenho que ter uma força empurrando eles, que vai ser a tensão elétrica. Então, se eu não tenho tensão elétrica, eu não tenho corrente elétrica, tá ok, pessoal? Então, tensão elétrica é a mesma coisa que DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Eu costumo dizer o seguinte: diferença do potencial elétrico maior do potencial elétrico menor. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui embaixo. Eu tenho um condutor com os elétrons em movimento. Isso significa que nós estamos tendo uma DDP, estamos tendo tensão elétrica, tá? Porque estão em movimento aqui nesse exemplo. Significa que o potencial elétrico de A é diferente do potencial elétrico de B. Vamos supor, eu vou dar exemplo, tá, pessoal? Que aqui seja 10 volts e aqui 2 volts. Então está tendo uma diferença entre os dois potenciais. Então eu vou ter uma DDP, diferença entre os dois, né? 10 menos 2, 8 volts. Tá ok? Diferença, subtração. Vamos supor que aqui eu tenha 12 volts. E aqui eu tenha 6 volts. Então vai ser o quê? 12 menos 6. Então vou ter uma DDP, vou ter uma tensão elétrica de 6 volts. Mas se aqui for 3 e aqui 3, exemplo, 3 menos 3, 0. Não tem DDP, então esses elétrons não vão se movimentar. Então não vou ter corrente elétrica. Então, se tiver o mesmo potencial elétrico, eu não consigo ter DDP. Se eu não tenho DDP, eu não tenho corrente elétrica. Temos aqui, ó, a unidade de tensão elétrica ou potencial elétrico, volt. Corrente elétrica, que está representada aqui pelo verdinho, que é o ampere, que é a unidade de corrente elétrica. Tem a tensão elétrica empurrando a corrente elétrica, os elétrons para se movimentarem, que é o volt. E esse corpo em azul está provocando uma oposição à passagem desta corrente elétrica em verde, que é a nossa resistência elétrica. Então aqui estão as 3 aulas que nós falamos. Tensão elétrica é a força que empurra a corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É movimento ordenado dos elétrons entre os átomos. E o que é resistência elétrica? É um corpo que provoca uma dificuldade à passagem da corrente elétrica. Qual é a unidade de tensão elétrica? Volt. Qual é a unidade de intensidade de corrente elétrica? Ampere. Qual é a unidade de resistência elétrica? Ohm. Vamos falar dos múltiplos e submúltiplos da tensão elétrica, que é o volt, a unidade, né? Representado por E, V ou U. Cada casinha que eu passar aqui, pessoal, ó, do megavolt para kilovolt, kilovolt para a unidade central, que é o volt, volt para milivolt, milivolt para microvolt, eu vou multiplicar por 1000. Essa letra aqui é uma letra grega, mi, que pra gente aqui vai ser o nosso microvolt, ok? E cada vez que eu passar no sentido a megavolt, vamos supor, cada casinha dessa que eu passar aqui, ó, microvolt para milivolt, milivolt para volt, que é a unidade central, volt para kilovolt, kilovolt para megavolt, eu vou dividir por 1000, tá ok? Temos alguns exemplos aqui ao lado. 3,3 megavolts. Eu estou aqui, quero passar para kilovolt. Daqui para cá eu falei o quê? Multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000, pessoal, relembrando, é andar com a vírgula 3 casas para a direita. Agora estou em kilovolt, 3.300 kilovolts. Quero passar para volts. É só multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é andar com a vírgula 3 casas para a direita.
E agora no sentido contrário, 70.000 volts. Estou aqui na unidade central, quero passar para quilo. Vou dividir por 1000. A vírgula está aqui, ela vai andar 3 casas para a esquerda. Estou em kilovolts. 70 kilovolts. Quero passar para megavolts. Mesma coisa, vou dividir por 1000. Andar com a vírgula, 3 casas para a esquerda. Agora estou em volts, na unidade central, 0,5 volts. Quero passar para o submúltiplo milivolts. Então, vou multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é andar com a vírgula 3 casas para a direita. Agora estou em milivolts, 500 milivolts. Quero passar para microvolts. Vou multiplicar por 1000 de novo. Eu ando com a vírgula 3 casas para a direita. E sentido contrário, microvolts, sem microvolts. Para milivolts, eu vou dividir por 1000. Eu estou aqui, ó, andar com a vírgula, 3 casas para a esquerda. Estou em milivolts, 0,1 milivolts. Quero passar para volts. O que eu vou fazer? Dividir por 1000 de novo. A vírgula está aqui, ó, 1, 2, 3. Dividir por 1000 é andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Vamos falar agora do voltímetro, esse instrumento que mede tensão elétrica. Pode ser de ponteiro, que chamamos de analógico, ou voltímetro digital, esse que apresenta os números, já dá a leitura direto. O analógico, se não cair o ponteiro em cima do número certo, tem que fazer uns cálculos. Cálculos esses que vamos fazer agora com o exemplo desse slide. Medição de voltímetro analógico. Muito bem. Se eu não estiver medindo nenhuma tensão, meu ponteiro vai estar em cima desses 3 zeros aqui. Na escala preta, logo abaixo desse arco de espelho, que depois nós iremos falar sobre ele. O ponteiro saiu do zero e parou nesta posição. Não esqueçam, eu selecionei na chave seletora para medir no máximo 50 volts. Ou seja, eu vou usar essa escala de 50, entre o 10 e o 250. Então ele parou entre o 20 e o 30. Eu vou pegar o maior número que está envolvendo esse ponteiro, que é o 30, e subtrair do menor número, que é o 20. Está aqui. Vai nos dar 10. Contando do 20 até o traço antes do 30, eu vou ter 10 traços. Ou entre o 20 e o 30 tenho 10 espaços, tanto faz. Então vou pegar o resultado da subtração, que é 10, dividir por 10, que é o número de traços ou espaços. Vai nos dar 1. Então cada espaço ou traço vai valer 1. Como o ponteiro saiu do zero, passou do 20 e parou aqui, ó, no quinto traço, e cada traço vale 1, então aqui é 20, primeiro traço, 21, segundo traço, 22, terceiro traço, 23, quarto traço, 24, quinto traço, 25 volts. Tá aqui. Do 20 mais 5 traços, que cada um vai valer 5 volts, vai nos dar 25 volts. Não é difícil, né, pessoal? Sinais elétricos, nós temos sinal contínuo, onde encontramos pilhas, baterias. Temos sinal alternado, ou senoidal, onde encontramos
nas tomadas elétricas das residências que alimentam os aparelhos elétricos. Saiu do zero, vai percorrer, vai achar tensão média, tensão RMS ou eficaz, tensão máxima ou de pico positivo. Vai diminuindo, chega ao zero, máximo negativo e assim vai. Então eu tenho aqui do zero até o zero um ciclo completo. E do pico máximo positivo ao pico máximo negativo, eu tenho a nossa tensão de pico. Pessoal, é só copiar esses links aqui para vocês acessarem as nossas aulas de número 1, 2 e 3 para fazer a sua revisão ou para quem perdeu as aulas, tá ok? Não deixem de acessar as aulas anteriores para tirarem as dúvidas e seguirem nossas aulas até o final, que vamos ter muitas surpresas aí. Obrigado pela atenção e preferência lá no YouTube. Inscrevam-se, acionem o sininho para receberem notificações pelo YouTube e dar uma força aí pra gente também nessa nossa empreitada nova, passando esse conhecimento de mais de 50 mil horas aí gratuitamente para vocês, tá? Deem um joinha aí nas aulas, deixem os comentários de vocês ou dúvidas, qualquer coisa que vocês precisem saber. Pode ser também enviado pelo e-mail profgeraldobergamo@gmail.com ou acessem aí as minhas redes sociais e vocês vão ter novidades também. Aguardo vocês na próxima aula. Obrigado, sucesso, boa sorte a todos.